Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, o versículo de hoje para nossa reflexão está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos um encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos um encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos um encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos um encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, com o título Mestre da Lei, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus da Rua e estamos aqui junto com você para meditarmos nessa palavra. Palavra maravilhosa que veio direto do trono da graça. Márcia, boa noite, Márcia. Graça e paz na sua vida. Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos muito felizes porque nós tivemos muita dificuldade durante a semana que está começando, se encerrando hoje, né? E porque nós não estávamos conseguindo um ponto em que a internet, né, conseguisse nos assistir na nossa necessidade. Pai, eu te agradeço agora, Senhor, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, Pai. Que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, Pai, cada vez mais. Que usa a boca do Teu Filho, Pai, como a Márcia falou, Senhor. A Tua evangelista Márcia falou. Pai, usa a minha boca, Pai, para trazer uma palavra de alento aos corações, de entendimento, de conforto e de consolo. Pai, eu te agradeço agora, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão espalhados ao redor do mundo, pela vida dos meus irmãos que estão vivendo uma situação muito, muito interessante, muito legal. Recebi no dia de hoje um vídeo, Márcia, aquele vídeo da África encheu o meu coração de alegria. Muito bonito. Aquele é o projeto Jesus na Rua, na África, Márcia. A gente às vezes fica se perguntando, essa semana que passou, eu fui muito questionado com várias situações, inclusive uma pessoa muito querida. E hoje aquele pastor Cardoso, lá da cidade da Beira, né, em Moçambique, na África, nós temos projeto na Beira e temos projeto em Morumbala, na África. E ele mandou esse vídeo, eu não pedi que ele mandasse, mas
ele disse que queria alegrar o meu coração por conta da passagem do aniversário do Jesus na rua. Ele queria alegrar o meu coração. Porque é muito difícil, irmã Márcia, mandar um vídeo daquele para cá. Viu? Não é tão simples. E eu fiquei muito, muito alegre. Muito, muito mesmo. Meu coração e minha boca se encheu de riso, porque eu estava firme, mas com o sentimento abalado. Nós tivemos nesse começo de ano vários irmãos que não puderam comemorar conosco porque foram mortos nos países de regime totalitário. E aquele vídeo veio para alegrar, conforto e consolo no meu coração e no coração de todos aqueles que gostam de Jesus na rua. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. O livro de 1 Timóteo, ele tem uma característica muito interessante. Ele foi escrito em 65. É provável, né, porque o lapso temporal é entre 64 e 67, da morte de Paulo. E uns dizem, enfim, é possível que quando esse livro chegou, né, ele foi escrito em 65, mas quando ele chegou, ele já estivesse morto. E nós entendemos que este momento é para nós, é para você, jovem, que está buscando a autoafirmação no trabalho, a autoafirmação na vida, né, comum do lar. Se você ainda não trabalha dentro da sua comunidade, do local onde você está inserido, essa palavra é para nós. Eu sou jovem há mais tempo, mas também sou jovem. E gosto muito de ser jovem há mais tempo, porque me permite estar presente em várias gerações. Assim como a nossa amada irmã Márcia. Ela também é jovem há mais tempo. Então, e tem uma pegada de fé, de esperança, de amor pelas vidas que estão ao redor do mundo. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Márcia, faça aquela leitura maravilhosa. A palavra de hoje está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, com o título Mestre da Lei. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois eu quero que você leia só a primeira vírgula e depois a sequência. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Amém? Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo. Nós vamos falar nesta palavra sobre a família de Timóteo. E o apóstolo Paulo, nesse instante, meus queridos, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Esta é aquela que nós chamamos, porque ele tem 4 cartas da prisão. Esta carta, ele estava preso em Roma e ele estava, Timóteo, nós vamos ver no decorrer dos versículos, que Timóteo não estava junto com ele. Timóteo era um jovem, meus queridos, e aí é onde nós conseguimos encontrar, né, guarita nessa palavra para nós poder entendermos essa situação. Timóteo era um jovem que tinha uma fé firme, um fundamento firme na fé, que foi declarada pelo apóstolo Paulo.
e a avó dele, Timóteo, Lloyd, e sua mãe. Ele tinha a mesma fé que elas tinham. E isso, meu querido, meus amados irmãos, é para que você firme a sua fé em Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amém? Amém. Olha só, o apóstolo Paulo, ele diz Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele junta duas situações bastante interessantes aqui. A esperança. Esperança é o quê? É aquilo que você sabe que vai receber, mas ainda não recebeu. Esperança em Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A salvação em Jesus Cristo é a nossa esperança, meus queridos. Nós precisamos compreender, como jovens, hoje você pode às vezes estar vivendo uma situação adversa. Como hoje eu atendi um jovem aqui, bem-sucedido, com muita tranquilidade, com muita serenidade, ele chegou para mim e disse: apóstolo, por que o senhor sempre tem esse sorriso? Eu disse: porque, não sei, eu acho que é por causa de Jesus. Falei para ele. Ele começou a rir e disse: porque a gente nunca encontra o senhor triste. Às vezes o senhor está com o sorriso fechado, mas o senhor está com o rosto alegre, com o rosto simples, mas tranquilo. Eu digo, meu querido, é porque você ainda é muito jovem para saber disso. Esse jovem tem 22 anos. Ele é bem-sucedido, tem uma empresa, montou uma empresa e está muito bem na empresa. A empresa vai muito bem. Agora, meus queridos, fazer o que ele fez hoje, quando está tudo bem, é fácil. É muito simples, é fácil. Né? Ele mora em outra cidade e ele veio resolver umas situações no banco e nós nos encontramos e ele falou isso. Agora, meus queridos, nós precisamos compreender uma coisa muito interessante. Quando as coisas não vão bem, como é que eu e você nos portamos diante do nosso autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo? Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Amém? Amém. Olha só. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo, ele vai falar mais na frente nesse ponto, mas o que significa ser filho na fé? Esta semana, irmã Márcia, aconteceu uma coisa fantástica comigo. Eu fiquei muito, muito alegre, muito feliz, porque eu encontrei uma jovem senhora de 37 anos de idade. Minha filha na fé. 37 anos de idade. Com 17, ela teve uma filha que tem 20 anos. A filha dela é minha neta na fé. Maravilha, glória a Deus, que coisa fantástica. Agora, mais fantástica é que eu recebi a notícia nesses dias, há 2 dias, que nasceu a minha bisneta na fé. Eu fiquei maravilhado com aquilo que Deus está fazendo. Apóstolo, mas o bebezinho não sabe ainda se vai ser cristã. Se ela for criada da forma como a mãe foi criada e como a avó dela foi criada, ela sim, nós cremos pela fé que este bebê vai ser minha bisneta na fé. Porque, de qualquer forma,
Eu sou tio-avô dela já, só por isso. Por ela ter nascido, eu já sou tio-avô. E o que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo chega nessa carta e ele fala sobre a situação do verdadeiro filho na fé. O pastor Romalino Cabral, nosso amado irmão, que está aqui toda segunda-feira, ele me apresenta de vez em quando, irmã Márcia, os netos dele na fé, os filhos na fé. Aí essa filha se converteu através de um pastor, filho dele, então ela é neta. Mas aqui é literalmente, a mãe, né, se converteu, a filha se converteu, a mãe se converteu, tinha 15 anos de idade, foi eu que trouxe ela para Jesus. A filha dela, quando ela tinha 20 anos, ela tinha 17 anos, ela teve a filha. Quando a filha completou 14 anos, ela veio para Jesus através das minhas mãos, pela imposição de mãos, oração. E então é minha filha e minha neta. E a minha bisneta nasceu. Eu estou muito alegre. E o apóstolo Paulo, ele traz uma situação muito interessante, meus queridos, nesta oportunidade de fé, de filho, de palavra, de direção. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça de Deus, Pai, nas nossas vidas. A graça de Deus, meus queridos, nas nossas vidas, ela tem uma coisa muito interessante. O que é a graça? É favor que nós não merecemos. Quando nós não merecemos, meus queridos, nós recebemos a graça de Deus e então nós temos a salvação pela graça. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que Deus faz por mim e pela sua vida quando nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados. Graça de Deus, Pai, nas nossas vidas é quando nós aceitamos Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça de Deus na nossa vida. Jesus Cristo é aquele que nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Márcia, leia depois da graça. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Graça, misericórdia e paz. As pessoas, às vezes, nos perguntam, apóstolo, por que o senhor toda vida abre a programação do Jesus na Rua com graça e paz? Está escrito em 1 Timóteo, esse versículo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo... Qual é esse versículo, Márcia, que nós estamos lendo? Amém, Márcia? Versículo 2. Esse é o versículo 2? Graça, que fala de graça, paz e misericórdia. Isso. Meus queridos, a graça de nosso Deus e Pai é Jesus Cristo para nós, porque Ele veio para que nós sejamos feitos filhos de Deus. Nós sejamos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Há muito tempo atrás, nosso Deus e Pai chegou para Jesus Cristo e, junto com o Espírito Santo, disse: façamos o homem à nossa imagem, com a forma da nossa semelhança. Meus queridos, nós somos semelhantes a Deus em tudo, nós somos semelhantes a Jesus Cristo em tudo. Até na eternidade, nós somos semelhantes a Jesus Cristo.
quando nós o reconhecemos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, aí nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos fortalece. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Amém? Amém. Quando te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficassem em Éfeso, ou Éfeso. Éfeso, meus queridos, é onde tem o templo de Diana, a Diana dos Efésios. E este jovem, ele foi para ali, uma cidade totalmente idólatra, totalmente deturpada, totalmente diferente daquilo que ele estava, né, buscando, que era se firmar como homem de Deus, que já está firme aqui, quando ele fica em Éfeso sozinho. E este jovem, ele é encorajado pelo apóstolo Paulo. Encorajado por quê? Porque, meus queridos, tem dia que nós não estamos muito bem. Tem dia que nós temos oportunidade, tem dia que a oportunidade não é tão grande, porque a nossa fé está pouca. Mas sempre que nós nos levantamos em Cristo, nós temos a operação de Deus Pai através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo em nossas vidas. Nós acreditamos, cremos que na inerrância da palavra, naquilo que Deus tem feito em nossas vidas para sermos mais que vencedores. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Amém? Amém. Olha só, o apóstolo Paulo tinha passado em Éfeso, né? E ele, juntamente com Timóteo, trouxeram a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Essa mesma doutrina que nós estamos levando hoje para você. E ele adverte a Timóteo para que ele esteja atento, porque pessoas podem querer tirar a sua fé. Pessoas podem querer minar a sua fé. Podem querer enfraquecer a sua fé. As pessoas, eles querem que nós falemos de Jesus Cristo, mas eles não querem se converter a Jesus Cristo. E eles ainda usam argumentos humanos, tipo, você é muito religioso. Como eu ouvi essa semana, né? Ah, não, você é muito religioso. Você faz isso? Sim, faço. Eu oro toda madrugada. Eu intercedo pela vida dos meus queridos e pela vida dos meus entes queridos. Por exemplo, a família da irmã Márcia, ela está coberta em oração, porque eu intercedo pela vida deles. A irmã Márcia é uma irmã muito amada dentro do Jesus na Rua e por mim. Tem gente, meus queridos irmãos, que já ligaram perguntando que eles nunca viram a irmã Márcia, só ouvem a voz. Eu fui disso, é porque a irmã Márcia, no dia que ela tiver uma oportunidade, ela vai, dentro do entendimento dela, aparecer. Porque a voz da irmã Márcia, meus queridos, ela tem viajado o planeta Terra. Todas as pessoas que estão acessando Jesus na Rua do ano passado para cá, do final do ano para cá, estão tendo acesso à voz da irmã Márcia. O que isso significa, meus queridos? Ah, poxa, mas só a voz, sim. E tem mais um detalhe. Tem gente, em alguns países totalitários, que
a minha voz é tirada do Jesus na Rua. Viu, Márcia? Quero lhe dar essa notícia hoje. Sua voz é tirada? Sim, só fica a sua. Você sabe por quê? Porque é o Não. seguinte, porque a sua voz, você fala do Jesus na rua e eu prego. Aí o que acontece? Primeiro chega nas pessoas a sua voz. A apresentação que você faz do projeto, das igrejas, da Igreja Comunidade Jesus na Rua, das rádios, né? Enfim, toda aquela abertura que você faz, ela chega em alguns países primeiro do que a minha voz na pregação. Por quê? Porque eles precisam pegar a minha voz, ouvir todo o áudio, analisar se não tem uma mensagem subliminar por trás do que eu estou falando, aí é que eles liberam o áudio. Mas como existe um acordo, né? Um acordo no YouTube, eles liberam a mensagem de áudio. Aí a mensagem de áudio que eles consideram é só a sua. A minha é a pregação. Então ainda tem essas marmotas na vida das pessoas. Ah, entendi. E isso eu não sabia, né? Essa semana foi que o irmão ligou, né? E ele disse, falando em espanhol, que porque ele chama de Ninha Márcia, não continua com a palavra, porque eles deixam a palavra dela passar. Eu disse, como assim? Ele foi me explicar isso. E isso foi fantástico, Márcia. Amém? Amém, glória a Deus. Eu tenho que estudar muito para falar igual o senhor. Amém, mas você já fala. Você já fala. A palavra que chega da sua boca, minha amada irmã, lá, tem salvado vidas, tem convertido pessoas. O versículo que você fala, você lembra que você fala o versículo? Lembro. Pronto. Quando você passa para mim, eles cortam. Então a pregação fica a apresentação e o versículo. Depois chega. É fantástico. Ah, tá. Vou ler o versículo 4. Sim, muito obrigado. Nem cedeiem a fábulas ou genealogias intermináveis. Amém? Amém. Meus queridos, tem uma situação muito interessante, principalmente você que é jovem. Eu sou jovem há mais tempo e eu faço a leitura da Bíblia 4 vezes por ano, ela completa. E então o que acontece? Meu Deus, quando chega naquelas genealogias, eu fico maravilhado, porque é a palavra, e eu tiro muito ensino dali, mas aquela genealogia, meu Deus do céu, aquela genealogia de Gênesis, a genealogia ali, quando chega na parte que fala sobre Noé, meu Deus do céu. Mas essa genealogia é quem nos garante a inerrância da Bíblia. Porque se você pegar a genealogia lá no Novo Testamento, em Mateus, você vai pegar essa genealogia e você vai ver que são 14 gerações. E isso nos garante a inerrância da Bíblia. Isso nos dá a certeza, meu querido e minha querida irmã, você que é jovem, que está buscando um emprego, vá em Provérbios. Provérbios vai falar muito no seu coração.
E as genealogias, elas nos dão a certeza de que nós estamos no caminho certo, porque a nossa genealogia vai fazer, nosso nome vai constar na genealogia. Quando você lê ali em Jesus Cristo, né? E então Jesus Cristo, através do Espírito Santo, gerou o apóstolo Adilson Bonfim. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, gerou a irmã Márcia. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, gerou você que está me ouvindo agora. Essas é a continuação, meu querido e minha querida irmã, da genealogia de Jesus Cristo. É você. Você é a genealogia de Jesus Cristo. Então você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que nos fortalece. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Que mais produzem questões do que edificação de Deus. Amém? Amém. Essas genealogias que as pessoas fazem, contando história, contando isso, se for a genealogia da Bíblia, não. Mas essas histórias que as pessoas contam, que são histórias longas, eles mais, vamos dizer assim, atrapalham a nós, como filhos de Deus, do que ajudam. Porque muitas vezes a pessoa quer trazer uma situação e ele não consegue trazer, deslanchar aquela mensagem e nós ficamos meio que perdidos, né? Veja que o Jesus na Rua nós temos uma palavra simples, eficaz, eficiente, rápida e rasteira, para que as pessoas possam entender e aplicar. Meu querido e minha querida irmã, aplique esta oportunidade que Deus está lhe dando de você ler estes 5 versículos, né? 6 com aquele que a Márcia nos agraciou, para que você possa receber de Deus a direção para a sua vida, meu querido. Se você, jovem, está buscando um relacionamento, busque esse relacionamento na oportunidade da comunidade que você faz parte. Comunidade aqui, meu querido, é a comunidade, é a congregação em que você se reúne. Faça isso e você vai entender uma coisa muito simples. Não busque na floresta aquilo que você só encontra dentro do aprisco. Hoje eu atendi, no dia que se chama hoje, eu atendi um jovem, 35 anos, que está desposado com uma jovem que não pode ter filhos. E ele é muito triste porque ele está no segundo casamento e ele não teve filhos no primeiro. E ele está desejoso de um filho. Um filho. Apóstolo, eu quero gerar descendência, apóstolo. Eu quero deixar descendência minha na terra. Eu digo, meu amado irmão, pois vamos orar. E nós oramos, impusemos as mãos sobre ele. E ele foi para casa feliz. E ele está buscando. Porque a esposa dele, ela já teve filhos e ela está, né? Ela foi ligada. Então ela hoje não pode ter filhos. E eu disse, olha, vamos orar. Que nós sabemos que tem uma porcentagem muito pequena, mas é possível. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Que consiste na fé, assim o faço agora. Amém? Amém. Veja bem, meus queridos, olha só que palavra maravilhosa. Que consiste na fé que eu faço agora. Nós agradecemos a Deus por esse momento. Eu vou trazer agora
na minha e na sua vida, uma oração na fé que você está recebendo de Deus esta palavra, esta direção, esse entendimento, esse conforto e esse consolo. Márcia, faça a leitura de todos os versículos na sequência. Tem o quinto ainda, que eu não li. Certo, é porque aí nós vamos fechar no quinto de uma forma diferente, viu? Tá bom. Glória a Deus. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Amém. Esse é o 6. Eu quero que você leia ele nas vírgulas. O 5. Esse é o 5. 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração. Amém? De um Amém. coração puro. Amém? Amém. Meus queridos, o fim do mandamento. Paulo estava ali se referindo à velha aliança, né? Que era composto de mandamentos e ordenanças. Aí o fim deste mandamento é o amor. O amor que Jesus Cristo demonstrou pela minha e pela sua vida no momento em que nós tivemos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos coisas grandiosas, maravilhosas, exuberantes. Mas o que Deus nos dá é esse amor, que é maravilhoso, exageradamente maravilhoso e exuberante. De uma forma tão exuberante que nenhum homem na face da terra consegue imitar esse amor. Nenhum ser humano na face da terra consegue imitar esse amor. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E de boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Amém. Olha só, de boa consciência significa que você está consciente daquilo que você está fazendo para Deus. Porque a sua fé não é fingida. Muitas pessoas, meus queridos, naquele tempo fingiam uma fé que eles não tinham. Hoje você tem acesso à fé. Inclusive em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Então, é pela fé, meu querido, que você recebe. É pela fé que você cresce. É pela fé que você recebe o trabalho novo. É pela fé que você recebe a promoção no seu emprego. É pela fé que você recebe a direção no seu casamento. É pela fé que você recebe a direção no relacionamento. É pela fé que você cria filhos na presença de Deus. É pela fé que você prega lá no seu trabalho. É pela fé que você vai na casa das pessoas trazendo cesta básica. É pela fé. É pela fé. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Nós agora vamos fazer aquela oração maravilhosa. Pai, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na inerrância da Bíblia. Nós
temos a fé não fingida, Senhor. Nós glorificamos a Deus Pai nas nossas vidas pela fé que Ele derramou através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, vivificando o nosso espírito para que nós possamos ter essa fé. Pai, essas pessoas que estão ouvindo, Pai, esses jovens que estão ouvindo hoje essa palavra, Senhor, que eles recebam, Senhor, de Deus, da Tua parte, Senhor, esta fé não fingida, Senhor, que eles possam falar, profetizar e as coisas acontecerem, Senhor. E isso é pela fé. Não é dom nosso, é dom de Deus. E nós precisamos agora entender aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, meu querido e minha querida irmã, para que nós possamos sermos fortalecidos nessa fé. Nós precisamos ler a Bíblia. Hoje eu conversei com uma amada irmã e ela, com algumas reservas, mas eu profetizei fé na vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, de encontro de jovens, Pai, para nós trazermos esta fé, essa fé forte que esteve na vida de Tiago. Tiago, Timóteo. Tiago, meus queridos, é o meio-irmão de Jesus Cristo. Ele fala dessa fé. E Timóteo, Paulo fala dessa fé a Timóteo. Amém, Márcia? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.